A gente vai ao vivo agora. Jackson Silva conectou pra gente. Está lá em Guaratiba, onde tudo aconteceu, inclusive no endereço, né, Jackson? No endereço aí, as pessoas filmando o que já é conhecida como a Casa do Terror, né? Boa tarde para você. Exatamente, Isabelle, a Casa do Terror. Essa foi a expressão dos moradores daqui. Tudo acontecia exatamente neste local, olha só. É um muro, um buraquinho ali. Mostra aqui, Pedro, por gentileza. Tem aqui, ó, um portão de ferro com uma lona. A gente percebe que parece um muro, né? Não parece nem uma casa. Então, essas vítimas, a mulher do seu Antônio e os 2 filhos, ficavam aí dentro, passando fome, sede e dependendo, Isabelle, de comida. Os moradores nem sequer conheceram essas vítimas, Isabelle. Para ter uma ideia, essas crianças, hoje, atualmente, o menino tem 19 anos e a menina tem 22 anos. Só que, infelizmente, não saíram daqui. Não conheceram a escola, Isabelle Benito. Alguns moradores tentaram levar comida para eles. Só que o seu Antônio jogava a comida fora. Aí você pergunta, quem é esse homem? Ele é pai? Ele é esposo? De quem? Essa é a pergunta que a gente faz. 17 anos em cárcere privado. Uma situação que revolta muitos moradores daqui, mas ontem o sofrimento dessa família teve um final. Porque a polícia militar descobriu, através de uma denúncia anônima, e conseguiu chegar aqui. Deu voz de prisão ao seu Antônio e resgatou esta família que hoje está no hospital se recuperando. Vamos então falar com o Major William. Major, muito obrigado pela sua participação. É tão difícil, né, falar sobre isso, mas o resgate dessa família, não só para o senhor, para a imprensa e para quem mora aqui, foi muito importante. Bom dia a todos. Realmente a Polícia Militar recebeu essa denúncia que o marido mantinha a esposa e 2 filhos como reféns em cárcere privado em condições subhumanas. O setor ECO do 27º Batalhão foi acionado e, após uma insistente procura, pois a localização é difícil, conseguiu encontrar as vítimas. Chegando no local, eles se depararam com uma cena estarrecedora. As crianças estavam amarradas, o rapaz estava amarrado numa espécie de baú e a menina estava amarrada no chão, tanto as mãos quanto as pernas. A mulher confidenciou que era agredida e que ele não deixava que as crianças fossem alimentadas. Realmente uma cena bastante impactante, chocante, e as condições da casa eram extremamente insalubres, a casa estava suja, úmida e sem luminosidade. Realmente uma cena chocante, Jackson. E as crianças, Isabelle, não conseguiam falar, estavam totalmente desequilibradas, né? As crianças, a percepção que eu tive, eu deduzi, eu presumi que fossem crianças pelo tamanho e pelo desenvolvimento. Depois eu percebi que estavam extremamente debilitados, subnutridos, e quando a gente encontrou algum registro, a gente percebeu que se tratava, na verdade, de um rapaz de 19 anos e de uma menina de 22. E eu presumi que fossem crianças porque, quando eu aqui cheguei, o rapaz estava no colo dessa senhora, e a menina muito agitada no chão. E a nossa primeira preocupação foi em acionar o socorro médico. O SAMU de imediato veio até o local, percebeu toda aquela situação de debilidade das pessoas e percebeu também que era necessária a remoção para o Hospital Rocha Faria, para exames e cuidados médicos. Isabelle Benito. Eu estou prestando atenção no que o policial está falando, até o secretário também está prestando atenção aqui, e o que me choca bastante é justamente o comportamento dessas, e a todo momento, não só a gente aqui, como Jackson, como policial, a gente fala de crianças, porque realmente, eles parecem crianças. Você que viu pessoalmente, não parecem ter a idade que tem, justamente por todo o sofrimento, a tortura psicológica. A informação que eu tenho é que para eles não morrerem de fome, até a casca da banana eles consumiam dentro do local,
Tanto física quanto intelectualmente são crianças. O desenvolvimento, acredito que pela subnutrição, ocasionou com que elas não se desenvolvessem de forma adequada. Intelectualmente, eu não ouvi nenhuma palavra sendo proferida, o que faz a gente presumir também alguma deficiência intelectual, talvez congênita, talvez agravada por todo esse trauma psicológico e cárcere vividos até o presente momento. Realmente foi uma situação bastante chocante e impactante. Marisabelle, o William ele tem 20 anos de corporação. Ele nunca viu uma cena como essa. E ele contou pra gente, chegou a ficar emocionado quando viu esse cenário de tristeza. Certamente, a gente fica emocionado, eu que sou pai, vendo aquela situação, não só pela condição das crianças, mas como o tempo. Você imagina que é uma vida inteira, são 17 anos, numa condição desumana, subjugada, um tratamento torturante, e que a gente acredita, que somente com muito trabalho psicológico, muita assistência, muito apoio, que vão ser capazes, de criar algum tipo de reabilitação para essas pessoas. A gente está vendo nas imagens aí, Coronel, que é praticamente um cômodo ali, né? Esse DJ, ele circulava sempre por ali, ele era conhecido ali, porque era conhecido pelo DJ como música alta. Mas você tem noção de que ele circulava normalmente ali entre os vizinhos e tudo mais, Coronel? Não tem essa informação em relação ao comportamento dele. Ele já tinha até um apelido, né? Porque ele gostava de colocar música alta e tudo mais. Eu fico impressionado, é o seguinte, é claro que é longe da nossa realidade, a gente está vendo nas imagens aí, Jackson, que as casas são mais espaçadas. Mas, inclusive, tem informação de que vizinhos fizeram denúncia no Conselho Tutelar em 2020, é isso? Exatamente, não foi a primeira denúncia, outras denúncias também tiveram, tá? Inclusive, segundo um vizinho, eles vieram aqui na casa, notificaram a família, ou seja, o seu Luiz, viram as condições precárias e mesmo assim não teve nenhuma solução. Eu confesso, Isabelle, que eu fiquei bastante chocado quando eu vi as imagens, quando eu vi essas crianças, parecem crianças, Eu falo crianças porque parecem crianças, no colo da mãe. Sabe, não conseguiram crescer, não conseguiram se desenvolver e não eram conhecidas aqui, ninguém sabia. Para as pessoas que moram aqui, nesse local precário, morava apenas o seu Luiz e ele colocava o som alto porque elas gritavam pedindo socorro, estavam com fome, pedindo água, pedindo comida, sabe? Uma situação precária que revolta todo mundo. É exatamente isso? Exato, Jackson. E por isso, esse misto de sentimentos de muita tristeza e emoção, ao mesmo tempo de satisfação da Polícia Militar estar promovendo a libertação dessas pessoas. Isabelle Benito. Sabe, William, secretário, eu não vou ser aqui injusta com ninguém, porque a gente ainda não tem ao todo, mas sabemos que o Conselho Tutelar recebeu em 2020, foi até lá. O 27º Batalhão recebeu apenas um endereço e foi até lá até achar. Então, assim, vou parabenizar os policiais, que a gente sempre fala, mostra a polícia, quando está na história do bafão, muitas vezes, a parte boa de quando mostra quando faz um parto, quando isso e aquilo. Mas o resgate dessa família é muito emblemático. Já teve esse ano o resgate de pessoas que estavam pelo tráfico dentro de casas, com medo de ser mortas, que os policiais entraram, mas esse caso é muito enfático. Porque se você tem 2020, porque eu pensei, será que ninguém desconfiou ou pensou que o comportamento era diferente? Teve, o vizinho fez em 2020 o que eles já estavam há 15 anos praticamente lá dentro. Sim. 15 anos praticamente lá dentro. Mas aí você tem o Conselho Tutelar e muitas vezes, eu não estou falando da instituição Conselho Tutelar, mas a pessoa que trabalha faz aquele registro, aquela burocracia, não vai atrás. O 27º recebe 190. Eu achei que recebeu com toda a história. Você falou que recebeu a rua. A rua. Catou e foi caçar. Então, as instituições existem. Mas existem pessoas dentro da instituição em que vão lá e não, nós vamos encontrar. E deu na porta. Se não, se faz o mesmo que foi feito, como no Conselho Tutelar, eles estariam lá até agora. Porque o policial poderia chegar,
Ó, a rua, pô, mas não tem nada dado aqui. Oi, tudo bem? Oi. Talvez o DJ abrisse. Não, beleza, ok, tal. Não. Caçaram, entraram e viram a situação que eles viram. Se não, coronel, eles estariam lá até agora. Eu parei pra fazer uma conta, gente. Quando ela fala que começou o cárcere, o de 22 tinha o de 22 tinha 5 anos. E a de 19, 2. E o de 19, 2. E eu parei pra pensar, 17 anos, eu tinha 25, a minha vida mudou. É uma vida que você vive depois que você tem, depois são 17 anos. É uma vida roubada, é uma vida, parte de vidas assassinadas com tortura, que é privação de liberdade, privação de luz do sol, privação de comida e tortura psicológica, que é óbvio que agora a Polícia Civil, vai pra civil agora, né? Sim. Vai ter investigação, mas assim, não tenha dúvidas. Quem já leu livros, que nem aquela menina da Áustria que ficou 8 anos... Todos os casos acontecem violência doméstica, acontecem estupros, outros crimes durante 17 anos devem ter sido cometidos por ele, né? Provavelmente. Provavelmente, um ser humano horroroso, um ser humano que não tem o que falar. Oi, Jackson, tá com a vizinha? Diga. Oi, Isabelle Benito, estou aqui com a Mayara da Silva. A Mayara ficou chocada quando ela viu as crianças, né, esses jovens, no braço da mãe, e ela tirou foto de um deles. Foi um momento que ela ficou emocionada. Exatamente isso, né, Mayara? Isso, sim, fiquei emocionada quando ele viu a irmã dele dentro da ambulância se alimentando, entendeu? Aí ele estava rindo com a mãe dele, que a irmã dele estava se alimentando. Uma cena assim de terror, né? Foi uma cena de terror ver aquelas crianças amarradas, entendeu? Isso é injusto que ele fez com os próprios filhos. Você tem filho? Eu tenho uma filha, eu cuido muito bem da minha filha, eu amo ela. Foi o presente que Deus me deu. Nesse momento, quando você viu essas imagens, que mostramos inclusive agora, quem está assistindo ao SBT Rio, chocou muito. Principalmente quem mora aqui, ao lado de vocês. Ao lado da gente, tá acontecendo isso e a gente não via, entendeu? Porque ele agia como uma pessoa normal, entendeu? É incrível como uma pessoa pode fazer isso com uma família, com seus próprios filhos, entendeu? Deixando as crianças com fome, com sede, a mulher amarrada, sem poder fazer nada pelos filhos também, entendeu? Isso é horrível, horrível. Quando eu vi a cena daquela criança se alimentando, não sabia nem que era uma banana, comia banana com casca e tudo, biscoito, ela ficou muito emocionada quando viu o alimento, gente. É chocante, tô chorando até agora, muito triste, emocionada. Meu Isabelle Benito. Coronel, a gente tá sem palavras aqui, amiga, porque assim, eu imaginava, falar a história da banana, eu imaginava que eles comiam a banana com casca e tudo, não. O irmão chora de ver a irmã se alimentando. E a menina não sabe comer uma banana, coronel. A menina acha que banana você pode morder, comendo com casca e tudo. Amiga, deixa eu te perguntar alguma coisa. Vocês, o William colaborando ali, ó, já virando, pode colocar, é assim que funciona o SBT Rio. Vocês aí perto, viam alguma dinâmica? Porque é uma casa muito fechada, ok. Mas vocês perceberam alguma dinâmica estranha? Ele circulava? Vocês ouviam algum barulho? Porque assim, ó, você vê, olha só o detalhe, ele bota tapume em tudo que possa ter buraco, né? Tudo é lacrado. Bem escondido. Bem escondido, tudo lacrado. Vocês ouviam alguma coisa? Existia alguma lenda no bairro de que falavam que poderia ter gente vivendo nessas condições aí? Sim, ouvia falar sim, mas assim, a gente tinha os moradores que denunciava, a própria clínica da família vinha aqui dar injeção nas crianças, ele não deixava, entendeu? A gente ouvia falar muito, era muita denúncia, mas nunca teve o fim. E ontem a gente viu o fim, entendeu? Dessas crianças ser liberta, meu Deus, é uma crueldade que ele fez com essa família. Ô Jackson, a gente fala criança, eu vou ressaltar. Uma menina de 19 e um menino de 22, e que são crianças porque não tem tamanho. O impacto, não adianta falar agora, né, coronel? Tá solto, tá livre, não são pessoas como... Não recupera mais, né? Não recupera mais. E aí ela fala da clínica da família, e eu fico pensando, gente, agora a polícia fez a parte dela, deu bote, saiu... Mas a gente tem que agora pensar como um todo, depois desse impacto da história, como tantos outros casos, quem que vai numa clínica da família
o cara não deixa aplicar, volta e continua o seu trabalho. Quem são essas outras pessoas, né? Assim como a menina estuprada, que a polícia libertou do cárcere privado, a menina de 11 anos que foi estuprada e grávida pelo padrasto, que não comparecia à escola, e ninguém na escola nunca comunicou às autoridades. As crianças não comparecem, a clínica agora tentou dar vacina, não conseguiu, foi embora, ninguém comunica, porque se fosse comunicado antes, mesmo que há 2 dias atrás, o batalhão aberto, já seriam 2 dias a menos. A gente está alegre, feliz, mas a gente tem que pensar que são 17 anos passando. Eu não sei como eles sobreviveram, coronel, eu não consigo imaginar, porque assim, comendo uma banana com casca e a irmã chorando por ver o irmão comer, literalmente, é um tiro no peito da gente como sociedade, né? Sim, com certeza. Sim, não tem explicação, surreal. É uma crueldade. Policial, vocês já tinham visto algo nesse nível? Não, vocês já liberaram cárcere de tráfico e tudo, mas nesse nível? Não, que eu me lembre, sim. Nossa realidade é dia a dia a gente vivenciando isso, vendo isso, né? Mas esse caso é um caso realmente assustador. Cruel. Uma crueldade. Tem todo um enredo de filme de terror mesmo. E é um período que não se recupera mais. Eles não recuperam mais. E eu não falo de um período, né? A gente fala de 17 anos. 17. Oi, Jackson, tá me chamando? Fala. Isabelle, estou com a Viviane Alves, ela também é moradora daqui, e ela fala muito das músicas, né, que ele botava muito alta, e quando ela descobriu que o objetivo era tapar a voz das vítimas, né, ofuscar a voz das vítimas, ela ficou muito revoltada, por isso ela batizou esse local aqui, que nunca mais vai sair da cabeça dela, da imagem dos moradores daqui, como uma cena de terror, né? Sim, é uma cena de terror. A gente aqui batizamos a Casa do Terror, que foi verdadeiro terror o que acontecia aí dentro e a cena que a gente viu sair daí de dentro ontem. Você ouvia passeando por aqui? Não, ninguém via. Era só muito difícil, assim, uma vez de noite, ele passando para dentro de casa. E quando ele passava pela gente, dava boa noite, bom dia, nada mais. Na percepção de vocês, como é que vocês o avaliam? Como um psicopata? Porque realmente é difícil, né? Você falar sobre uma pessoa dessa que maltrata os próprios filhos. Sim, é o verdadeiro psicopata, um monstro. Não tem nem, eu acho que nem na história de terror tem um nome para ele. É muito difícil botar um nome, uma coisa para ele, porque acho que não vale nem a pena. Isabelle Benito. Vocês chegavam a conversar com esse homem? Vocês chegavam a ter algum contato, algum relacionamento, alguma coisa assim? Não, contato nenhum relacionamento, nada. Só nenhuma amizade, nada. A gente só se esbarrava às vezes passando aqui na rua mesmo. A gente vai agora ver a reportagem completa dessa história macabra em que a gente amanheceu ontem, na verdade ganhou repercussão ontem no fim da tarde. E hoje a nossa equipe de reportagem foi apurar certinho tudo o que aconteceu. Pode rodar. O local nem parece uma casa. O imóvel tem um portão de grade e uma lona. Tudo isso tinha um objetivo: não deixar vazar os gritos de socorro. Ninguém sabia porque ele ligava o som altíssimo no último volume, por isso que o apelido dele era DJ. Eu tô aqui há 6 anos e eu nunca vi ninguém. Muita gente aqui nem sabia que ele era casado e tinha filho. Eu via passando direto, ele passava sozinho. A gente achava que ele morava sozinho aí. As vítimas ficavam amarradas em um ambiente insalubre. Eu tenho conhecimento com esse caso há mais de 10 anos. Ele usava um som alto da chave da minha porta balançar. De tão alto que era. Era a época que ele torturava a família. Uma história absurda e que causou revolta dos moradores de Guaratiba, na zona oeste do Rio. Eu e meu esposo tentamos várias vezes ligar. A gente ligou para a polícia, mas a polícia não vinha. Ligamos para o conselho tutelar. Nós ligamos várias vezes, fizemos tudo. Meu marido está revoltado. Quando eu liguei para meu marido ontem no trabalho, eu falei para ele que estava acontecendo ali. Ele falou assim: poxa, amor, nós não conseguimos fazer nada por essa família, né? Porque foi triste. A gente estava sabendo o que estava acontecendo e não podia fazer nada. Quando o assistente social veio
da clínica da família, a gente estava ali e ele não deixava ninguém nem chegar aqui perto do portão. Ele atendia aqui do outro lado da rua. Foi nesta residência que uma família sobreviveu durante 17 anos em cárcere privado. O acusado, o próprio esposo, que manteve a mulher e 2 filhos sem comida e sem água, em um local precário e sem higiene. A mãe e os filhos foram resgatados nesta quinta-feira pela Polícia Militar. Luiz Antônio Santos Silva foi preso e levado para a delegacia da região. Uma condição subhumana de habitação. Não tinha saneamento, um sumidouro, não tem água encanada, um cenário realmente desolador. Sou pai, tenho uma filha de 8 anos e acredito que não há preparo para esse cenário. Por mais que a gente esteja habituado a ter notícias negativas, eu acho que nada prepara emocionalmente a gente para se deparar com uma situação dessa, sobretudo pelo tempo de cárcere. Atualmente, o menino tem 19 anos e a menina 22, mas tem uma aparência de criança. Nunca se desenvolveram e também nunca foram à escola. Eles não falavam, apresentavam algum tipo de transtorno, se debatiam, estavam muito agitados. E aí eu perguntei a ela se ela estava com fome, se ela estava com sede. E ela passou para mim que estava com fome, mas que ele não deixava as crianças comerem. Aí eu falei para ela que aquele cenário ali tinha acabado. A mãe e os filhos foram levados para um hospital da região. Todos apresentam um quadro de desnutrição. Luiz Antônio vai responder por sequestro e cárcere privado, além de maus tratos e o crime de tortura. Bala muito, porque a gente tem filho, a gente também é casado, então assim, é uma situação muito triste. É muito triste mesmo o que aconteceu com essas crianças. A verdadeira casa do terror. A verdadeira casa do terror. Fala, coronel, pode falar. Sim, aproveitando essa triste ocorrência, primeiro ressaltar e parabenizar os policiais militares do 27 pela insistência, pela persistência em identificar o local. Sim. Eu acho que foi um trabalho perfeito de persistência, Eu acho que para a tropa, ver do comandante falar isso é mais importante até do que eu estar falando. Foi perfeito, sabe? A persistência deles, a vontade de resolver. E uma coisa que a gente tem que falar aqui que é importante é a comunidade, a população denunciar. O nosso sistema 90 está para isso, é denunciar. Tá? Mas denunciar, não passar trote. A gente tem ainda hoje, no volume de chamadas que a gente tem de 90, nós temos ainda 20% de chamadas que são trote. Que é muito alto, gera custo, gera deslocamento. Gera custo, desloca a viatura, perde o objetivo, você tira a viatura de um local que ela pode estar sendo mais útil para verificar um trote. Então, assim, o sistema 90 existe, é um sistema altamente eficiente, que tem que ser valorizado, que tem que ser utilizado pela população, mas utilizado de forma correta, como nesse caso. Isso é um grande exemplo de um 90 funcionando, em cima de uma denúncia que foi checada, que foi confirmada e aí tem o resultado. O resultado poderia ser, nada, mas poderia ser, salvou. Eles iam morrer, coronel. Então, sim. Então, é valorizar o sistema que nós temos, que o Estado tem, que a Polícia Militar tem, que funciona. Junto com a população. E aí a população tem que saber utilizar. Utilizar para denunciar esses casos, para que possa salvar vidas, como nesse caso aconteceu. Ô Jackson, cadê o Jackson? Deixa eu só dar uma explicação aqui, porque o Jackson sempre com muito boa vontade, vocês já conhecem, reportagem, faz a reportagem na rua. Só bota o Jackson aqui. Jackson, a gente pediu aqui a permissão do coronel, que era o único que poderia permitir você entrar, e eu sei que se precisasse você pulava muro para mostrar para o povo, mas o coronel explicou, porque agora vem a segunda etapa. A primeira etapa foi salvar vidas. Salvar vidas. Segunda etapa agora é que a polícia tem que entrar e a gente não pode, para fazer uma perícia nesse local, detalhadamente, para, sei lá, descobrir que provavelmente eles vão fazer outros crimes ele cometeu, para ter continuidade à investigação. A parte da Polícia Militar acaba no momento que salva vidas, agora entra a Polícia Civil e a responsabilização se alguém como autoridade se omitiu a fazer ao contrário dos policiais do 27 que receberam, foram lá e fizeram. Jack, beijo pra você. Obrigada, viu, Jackson? Qualquer coisa, se você achar alguma coisa interessante aí, você vai ver com o teu olhar que você consegue enxergar mais do que eu daqui, principalmente com o seu olhar de repórter de rua, com talento nato. Fala, Jack, pode falar. É só uma observação que, segundo os moradores,
eles acreditam que tem alguma coisa lá dentro, ou seja, a perícia vai descobrir. Por quê? Segundo eles, dentro ali tem, no espaço ali no chão, tem alguma coisa levantada, sabe? Ou algum animal foi enterrado, ou eles desconfiam de repente que algo pior possa estar lá dentro, tá? Então os moradores desconfiam que possivelmente, de repente, até mesmo uma outra criança, segundo os moradores, uma outra criança pode ter morrido desnutrida nesse cenário triste aqui em Guaratiba. Isabelle Benito. Eu não desconfio de mais nada. Se me contassem ontem uma história dessa, eu ia achar que era lenda urbana. Eu, se fosse policial, talvez até ia falar, gente, não, pera lá. Então a gente não desconfia de mais nada. Por isso a importância de preservar o local. Jackson Silva, obrigada pelas informações.